Hoje o Papo Mineiro terá uma prosa sobre tecnologia com o engenheiro mecatrônico. É bom que também vai contar para nós esse título. Leandro Rodrigues, CEO e fundador da JackBits. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Hernani, muito obrigado, né? Agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho mais, né, sobre a trajetória, um pouco mais sobre tecnologia também, como que a gente se desenvolveu dentro dessa área. Então, é sempre um grande prazer, né, estar aqui e falar com você também. Ótimo, né? Você é de onde, Leandro? Tá? Falo aqui de Divinópolis, né, cidade onde nasci e cresci. Atualmente resido mais em Lavras, estou mais em Lavras do que em Divinópolis, mas sou natural de Divinópolis, Minas Gerais. Muito bem. Cidade boa, muito boa. Já foi considerada a terra da cerveja e da moda, né? Isso aí. E hoje, o que é? Bom, acho que a gente está num processo de redescobrimento aqui em Divinópolis, né, de diversas oportunidades. A gente sabe da nossa capacidade, principalmente do capital intelectual que a gente tem aqui. Estamos tentando, né, pelo menos fazendo parte aí de um processo de que a gente se torne cada vez mais uma referência nessa área de tecnologia e inovação, né, com diversos institutos aqui, né, tanto públicos quanto privados. É a nossa intenção de destacar. E atualmente algumas grandes empresas, em alguns setores, né, bem distribuídos, têm feito com que a região se desenvolva bem também. Ótimo. Por que você foi para essa área? O que te motivou? Vamos lá. Bom, eu formei, né, como você mesmo mencionou, sou engenheiro mecatrônico. Comecei, na verdade, um pouco antes ali de entrar para a graduação, naquele processo de escolha, né, de qual carreira seguir de fato. Eu lembro na saída do ensino médio ali, um pouco de dúvida se eu seguia uma área mais de gestão ou uma área mais técnica. Eu acabei entrando para um curso, né? E na verdade, só um pouco de background também. Meu pai, ele é engenheiro eletricista, então já tem essa base técnica de dentro de casa. Inclusive tem uma eletrônica no fundo da casa do meu pai, ou seja, para incentivar ali. Mas acabei entrando para um curso técnico, né, de eletrônica, antes mesmo da graduação, e fui vendo que ali era uma área de interesse, né, e no qual, na hora de decidir, né, sempre gostei bastante da área de exatas, então na hora de decidir qual curso seguir, a mecatrônica me chamou muita atenção, né, não só pelo fato da parte técnica em si, mas a tecnologia. Então, eu apliquei para algumas universidades, passei primeiramente na UFCJ, em Ouro Branco. Então, me mudei para Ouro Branco, ainda com 17 anos. Depois, eu tive a oportunidade de voltar para Divinópolis, né? Então, volto para o Cefet, onde eu me formo, né? Então, eu formei ali no Cefet. Então, foi muito nessa área gostar dessa área um pouco mais técnica mesmo, né? Mas eu sempre tive um perfil mais na área de gestão, mais de pessoas, e eu fui me descobrindo isso dentro da graduação, né? Que sempre que eu tentava ali ir para uma área mais técnica, acabava me envolvendo mais com funções administrativas, vamos dizer assim. Apesar de começar em algum campo, estava ali buscando um pouco mais ajudar no processo, né? Auxiliar em desenvolver cronograma, desenvolver equipe, e desde então eu fui um pouco mais para a área de gestão. Mas a minha formação, né, sempre contribuiu. Então, vi bastante inovação durante o meu curso, vi bastante né, desenvolvimento. Então, foi o que me contribuiu, de fato, para escolher essa área para depois trilhar meus caminhos. E o que é mecatrônica? Bom, essa pergunta Trabalha não em é tão quê? simples. Essa pergunta é tão simples de responder, tá? Porque, assim, o pessoal sempre fala, mas o que é engenharia mecatrônica? O que a mecatrônica faz? Enfim. Na verdade, a mecatrônica, se fosse resumir ali uma área mais específica, a gente estaria falando da robótica em si, né? Então, seria um engenheiro mais voltado para essa área de robótica. Porém, é um curso bem multidisciplinar. Então, a gente, principalmente dentro do Cefet, a gente sempre viu muita mecânica, elétrica, eletrônica, uma parte de controle também, automação, e principalmente a parte de programação, né, no qual a gente não era uma programação voltada para sistemas, né, então era mais uma programação voltada para microprocessadores, sistemas embarcados. Então, é uma mistura de tudo isso para que a gente possa controlar, talvez, mecanismos ali robóticos, né? Então, essa é a intenção
no final, mas a gente acaba passando por diversas áreas, e inclusive oferecendo a possibilidade de que quem forma ali na mecatrônica possa escolher, né, ir para uma mecânica, ir para uma parte mais elétrica, eletrônica, ir para a área mais de programação, igual eu falei, não é mais tão focado assim em sistemas, mas te dá uma base, dá uma lógica de programação, o que fez diversos engenheiros mecatrônicos, colegas de curso, inclusive meus sócios atualmente, né, alguns dos meus sócios, escolherem também essa área de desenvolvimento para desenvolverem suas carreiras. Muito bom, ótimo. Né? É bom a gente saber. Depois o pessoal que nos ouve aí fala assim: o que é isso? Nunca vi falar. Os públicos são variados, então tem que explicar as coisas, né? Com Mas certeza. aí você formou, então, como engenheiro mecatrônico. Exato. Você foi para alguma empresa trabalhar ou você já foi direto para empreender a sua empresa? Então, essa é a história, na verdade, para mim, que define um pouco de como a gente chegou até aqui hoje, porque, contando um pouco do nosso histórico, né, a gente estava ali na mecatrônica, eu, né, meus sócios, a gente estava finalizando o curso, né, TCC, a gente ainda não tinha feito o nosso estágio, então a gente ainda já tinha vivenciado muita coisa acadêmica, então passei por diversos programas, né, mentoria, iniciação científica, iniciação tecnológica, então já tinha visto um pouco dessa área de pesquisa, de academia, mas ainda não tinha tido oportunidade de trabalhar numa empresa, numa indústria, principalmente. Mas aí, no caso, durante o nosso TCC, a gente foi abordado com uma ideia, né, de fazer uma inovação, era uma máquina para fazer silk em canetas para uma empresa de brindes aqui de Divinópolis. Então, a gente teve essa oportunidade para a gente desenvolver durante o TCC. Não era um projeto simples, né? Envolvia bastante mecanismo. A gente estava falando de coisas bem específicas, uma tecnologia que não era até então produzida aqui no Brasil. Então, a gente teve a oportunidade de fazer algo ali que seria realmente uma inovação, algo novo aqui para o Brasil em si, produzir uma máquina dessa forma. Mas foi em 2016, né, que apareceu um programa chamado AWC, né, um programa de pré-aceleração de startups, porém tinha ali como título Patrocinamos o seu TCC. Então, como a gente foi abordado por uma empresa que nos disse, olha, a gente vai pagar pela máquina, né, que vocês construírem, a gente viu uma oportunidade de fazer algo a mais, porque se esse programa patrocinava o TCC, então eles iriam ali talvez pagar, né, o desenvolvimento da máquina, e a gente iria também oferecer isso para esse comprador, e no final a gente iria formar e ter um dinheirinho na conta ali, né? Porque é uma máquina bem complexa, não é algo tão em conta, vamos dizer assim. Então, essa era a nossa ideia. Só que mal a gente sabia, né, que a gente não era cru um pouco nessas ideias, que era um programa de pré-aceleração para startups. Então, um programa de educação empreendedora, que era do Instituto TIM, né, da operadora TIM, dentro da USP, né, com o apoio do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Então, a gente entra para esse programa em 2016, junto com o nosso TCC, e já na primeira palestra, a gente se apaixona por esse mundo de startups, né? Então, a gente teve a primeira palestra com um grande investidor anjo, Marco Poli, que foi, assim, bem revelador para a gente. Foram 3 dias muito intensos, e a gente sai dali bem quieto, né, com aquela situação. A gente fala assim, olha, a gente aprendeu bastante coisa nesses 3 dias, é algo que a gente... eu, assim, como um divinopolitano, acho que meus sócios também podem compartilhar, minha família vem de comerciantes, de pessoas que tiveram seu próprio negócio. A gente sempre pensou assim, olha, eu também queria ter meu próprio negócio. Isso é algo que já tinha passado pela minha cabeça, mas durante a graduação, por tudo que a gente vê ali dentro da engenharia, a gente acaba tendo um sonho ali de ir para uma área técnica na empresa, desenvolver a tecnologia dentro de uma empresa. E aí, esse programa de pré-aceleração, na época, ofereceu uma outra alternativa, né? Então, por que não a gente desenvolver a tecnologia? Estou te mostrando aqui um processo validado, um processo de como se constrói uma startup, que é mais uma alternativa para empreender no mercado e trazer uma inovação de fato, já que a gente era engenheiro, estávamos para virar engenheiros mecatrônicos, a inovação pulsava na veia ali, a gente queria, de fato, trabalhar com inovação. Só que a gente ainda não tinha feito o nosso estágio ainda, então a gente acabou fazendo, né, participamos desse programa em 2016, e depois entramos para um programa de estágio na Gerdau, no qual, além de tudo, a gente não só viu processos, mas a gente teve também a oportunidade de vivenciar a inovação na prática ali dentro também. A gente foi bem sortudo, vamos dizer assim, de cair numa área de estágio que a gente basicamente desenvolvia
soluções internas de melhorias, né? Então, a gente poderia fazer algo inovador para a empresa com a nossa capacidade técnica ali. E foi quando a gente começou a misturar um pouco as coisas, porque a gente começou a desenvolver, a nossa solução lá dentro foi começar a desenvolver sistemas para que atendessem as áreas, né, as pessoas que estavam processos administrativos, processos de gestão, mais voltados a processo. E a gente começou a desenvolver os nossos primeiros sistemas ali em 2017, né, dentro lá da Gerdau para resolver esses problemas pontuais. Então, a gente ainda estava como em processo de graduação, porque a gente precisava do estágio para poder formar. A gente tinha passado por um programa de pré-aceleração em 2016, e além disso, junto com o estágio, a gente foi aprovado no programa de aceleração, o FIENG Lab, que hoje já se encontra na sua 5ª jornada. A gente participou desse programa de aceleração lá no início, né, na primeira jornada do FIENG Lab, e era em Belo Horizonte, era presencial, então a gente tinha que sair daqui, eu lembro, 5 da manhã, saía para poder chegar às 8 da manhã, 7, 8 da manhã, ter uma reunião presencial, ficava durante a manhã, e era em Nova Lima, aí depois tinha que voltar totalmente para o estágio, enfim, a gente fez isso durante um tempo, até que algumas coisas não começaram a fazer tanto sentido para nós e para a nossa solução, porque a gente via que a máquina ela não era algo escalável, né? E se a gente for falar de startups, a startup ela busca por um modelo de negócios que seja escalável, ou seja, com o mesmo produto eu posso alcançar diversas pessoas. No caso da máquina, para eu alcançar diversas pessoas, eu deveria ter diversas máquinas. E não só isso, né, mas alguns desafios técnicos também que a gente teve no caminho, fez com que a gente parasse o projeto ali da máquina, na época chamava Fusion Tecnologia, e aí em 2017 a gente para e foca totalmente no estágio. E aí em 2018 a pulga ali da startup começa a bater de novo e falar assim, olha, por que não a gente está começando a desenvolver sistemas aqui interno? A gente tem essa capacidade, então, de desenvolver sistemas, de fato, para empresas, né? Por que não a gente seguir esse caminho também, já que a gente consegue fazer isso? Então, em 2018, a gente fica meio que naquela dúvida, né? A gente tenta aqui uma carreira interna na Gerdau, né, que é uma grande empresa, ou a gente abre a nossa própria empresa e vai construir inovação. E aí, em 2018, a gente faz a decisão, quando estava para renovar o contrato de estágio meu e, no caso, finalizando o contrato de estágio de alguns dos sócios também, a gente toma a decisão de abrir uma empresa, a Fusion Tecnologia, que era o nome do projeto, se torna a Fusion Tecnologia uma software house desenvolvendo sistemas sob demanda para as empresas. Então, a gente abre lá em 2018 essa empresa para desenvolver esses softwares e sistemas, e a gente começa a fazer cases, né? Então, a Gerdau acabou abrindo as portas para a gente também depois, para como fornecedores, né, de serviços, de tecnologia. Então, a gente desenvolveu o sistema interno e também empresas da nossa região que ajudou a gente a construir alguns cases bem interessantes, né? Então, a gente tem empresas aqui como Grupo Cimentão, Grupo ABC, Master, Farmax, enfim, empresas que abriram as portas e a gente conseguiu contribuir ali, desenvolvendo soluções sob demanda. E aí, a gente desenvolvendo, a gente apesar de tudo, a gente estava ali como prestador de serviço, né? A Fusion Tecnologia se trata de tecnologia, se trata de inovação, só que ela é uma prestadora de serviço, né? Então, novamente, a gente estava vendendo horas, a gente não estava vendendo um produto em si. Então, a gente não tinha um produto físico, um produto fixo, na verdade, não físico, porque é totalmente virtual, mas não tinha um produto fixo para a gente poder escalar aquele produto. E aí, em 2019, final de 2019, a gente é procurado para desenvolver uma solução para resolver um problema, né, de inspeções de segurança e manutenção. E aí, no caso, a gente vê isso como oportunidade de que talvez aquele problema que a empresa que nos procurou tinha fosse talvez um problema para outras empresas também. Né? E a gente começa a utilizar tudo o que a gente aprendeu ali, como lá em 2016, com validação de problema, de procurar cliente, fazer entrevista, ver se realmente é uma dor de mercado. A gente utiliza isso para poder validar que, de fato, uma solução de inspeção digital, uma inspeção que tenha qualidade ali nos dados que são coletados, automatizar processos de geração de relatórios e análise de dados, era uma solução viável. E a gente opta por não desenvolver e entregar essa solução. A gente fala assim, ó, a gente vai desenvolver e vai, então, cobrar ali uma mensalidade para que a empresa utilize, né, desse sistema que a gente constrói. Então, a gente construiu o CheckBits, né, que atualmente estou aí como CEO, lá em 2019, a primeira versão dele para atender uma demanda muito específica de uma empresa, mas já com uma visão de que
era um case com a multinacional também, né? Já abriria portas para a gente, mas já com uma visão de que isso poderia se tornar um produto. Então, a gente foi sempre fazendo Fusion e Checkbits até o ano de 2022. Né? Em 2022, a gente está novamente, aí no caso tem vários processos que a gente participa no meio desse caminho, tá? Programa de aceleração como Inovativa Brasil, o CID, edição especial, né, no qual a gente fez uma POC até mesmo com o governo. Então, assim, bastante processos que participamos, né, no meio desse caminho, algumas premiações interessantes também a nível regional e estadual. Mas em 2022, a Checkbits começa a ganhar corpo, a gente começa a atender a mais empresas, né? E a gente toma a decisão de que a Checkbits deveria ser uma empresa separada da Fusion Tecnologia. Então, a Checkbits ela deveria ter sua própria estrutura, sua própria equipe de desenvolvimento, para que ela pudesse alcançar cada vez mais resultados. Então, em 2022, a gente abre o CNPJ da Checkbits, né? Então, a gente dá como aberto e começa a trilhar um caminho bem específico para a Checkbits, no qual a gente vem trilhando até hoje, né? Então, passamos por 2 rodadas de investimento, né? Hoje estamos, né, em âmbito nacional e basicamente a gente até brinca, assim, ó, só tem alguns estados para explorar ainda, mas em basicamente quase todos os estados no Brasil a gente está atendendo a Checkbits. E, bom, esse é um pouco aí da história de como a gente chegou até aqui também. 2 perguntas, né? Como é que foi essa fase da pandemia para essa mudança de ideia? Tá. Eu acho que a pandemia, para nós, foi uma coisa primordial para que a gente visse o potencial da Checkbits. Isso porque a gente, como desenvolvedor de software lá na Fusion Tecnologia, né, começando, a gente fazia muito abordagem, porque são projetos grandes, são projetos complexos de serem vendidos, né, apresentados. Então, a gente ia muito nas empresas, batia de porta em porta para poder oferecer, né, a nossa solução, os nossos serviços. E, no caso, as empresas que a gente tratava, por ter um background industrial, né, como a Gerdau, a gente fez projetos com a Vale, CSN, Anglo. Então, a gente sempre são empresas que tinham esse perfil de buscar receber as pessoas, conhecer o fornecedor, ir na planta, mostrar a solução. E aí veio a pandemia, né? A pandemia veio e, de repente, ninguém mais quer atender você, porque estava todo mundo tudo fechado, né? Na verdade, uma série de rigorosidades que, obviamente, deveriam ser seguidas, né? Pelo bem e segurança de todos. E a gente fica assim, olha, e agora? Né? Para onde a gente vai? Já que a gente não pode atender essas empresas, a gente não pode ir lá, né? E elas estão fechadas, tá todo mundo incerto, tá tudo incerto, não estavam querendo discutir. Foi quando a gente começou a estudar mais processos de marketing digital para alavancar a Checkbits. Né? Então a gente falou assim, olha, a gente tem a nossa solução, a Checkbits ainda estava bem no começo ali, né, na solução, mas é uma forma da gente alavancar. Ela é um produto, né? Então é um produto que a gente consegue alcançar diversas empresas, não só a nível nacional, mas quanto a nível internacional também. Então, por que não a gente estudar uma forma de como a gente pode otimizar e alcançar essas empresas? Então, a gente começa a estudar sobre marketing digital. Então, os engenheiros de formação, na verdade, a gente tem a Luciana, que é a nossa CMO, que ela é da área de marketing, então ela que tinha mais noção, e não só noção, mas conhecimento, né, da área. A gente começa a estudar a fundo, né, sobre marketing digital e como alcançar as empresas e vender de forma digital também. Então, eu falo que, sim, para nós foi uma transformação de ideia, porque a gente, como engenheiro ali, não tinha tanto domínio, né, dessa parte, e a gente começa a estudar formas de como a gente poderia alcançar essas empresas. E essas estratégias foram construídas durante a pandemia, que depois de um tempo, né, são estratégias que, principalmente vender de forma orgânica no digital, elas levam um tempo, né, e acabou que esse tempo foi para nós suficiente para que a solução começasse a aparecer para as pessoas de fato e a gente começar a ter mais clientes. Então, para nós foi obviamente no começo eu lembro que foram 2 meses bem frustrantes para a gente, porque a gente ficou assim, olha, ninguém quer conversar, ninguém quer atender, todo mundo fala sobre incertezas no futuro e agora a gente tem que dar um jeito de fazer acontecer, né? Então, a gente foi forçado a sair dessa forma do como a gente fazia os nossos negócios naquele momento para pensar de forma diferente, para trazer uma abordagem diferente, né? E, obviamente, a gente já tinha passado por alguns programas que nos deram uma base, né, para isso, mas a gente teve que colocar isso tudo em prática durante esse período. Muito bem. Essa é uma questão importante. Você tem quantos sócios? Somos 4 sócios totalmente. Muito bom.
né? Então, cada um pode estar num lugar ao mesmo tempo, né? Exato. Mas aí você disse também que já está em outros estados, né? Como é que se deu esse crescimento? Porque a sede é Divinópolis, é isso Sim, mesmo? exato. Isso aí é em Isso. Divinópolis. Então, como é que vocês estão atingindo outros estados? Então, até que por mais que a gente fazia muito atendimento com empresas mais locais, né, que é o caso de cases da Fusion Tecnologia, a própria CheckBits ela nasce de uma demanda do Rio Grande do Sul. Então, a humanidade da Gerdau do Rio Grande do Sul que faz a solicitação pela CheckBits, né, não a CheckBits em si, mas por uma solução que resolvesse um problema, de fato. Então, ela já nasce de uma forma digital, né, e atendendo essa empresa de forma remota. Então, isso contribuiu, de fato, para que a gente já estruturasse todo o nosso processo para que fosse uma solução mais digital, né? E, assim, a facilidade de ter uma plataforma também nos ajudou bastante. Então, depois disso, né, veio as nossas estratégias, né, de marketing, principalmente através de mídias pagas, né, que hoje traz bastante são estratégias que trazem bastante retorno para várias empresas. A gente acaba atendendo muito mais empresas de fora do que de dentro. Então, se for pegar a nossa base de clientes, são muito poucos clientes aqui em Divinópolis. A maioria dos clientes estão, obviamente, no estado de São Paulo, né, com grande concentração de empresas. Temos empresas também sendo atendidas no Nordeste. Mas eu falo assim, eu acho que por ter começado de forma digital, por ter começado com um case remoto, tudo contribuiu para que a nossa estrutura já fosse dessa forma. Né? E aí, só depois de um tempo, na verdade, a segunda empresa a adotar o CheckBits foi uma empresa local. Porque como a gente estava acostumado com indústrias, a gente depois viu um potencial de colocar também o CheckBits no ramo do varejo. Então, a gente aproximou de uma grande empresa de varejo aqui da região, né? São 54 lojas, então a gente falou, olha, dá para poder validar bastante essa funcionalidade que a gente precisa para que a gente tenha padrões operacionais em redes, por exemplo. Então, isso contribuiu também para a gente validar aqui, mas já começamos de forma mais remota mesmo ali a CheckBits. Muito bom. Eu também tenho te visto em muitos eventos, né, de tecnologia. O que isso favorece? Tá. Olha, para nós, assim, acho que estar dentro desses eventos é muito, muito importante e é uma coisa que eu sempre indico quando amigos, né, outros startupeiros estão aí para a gente conversar. Não só pela visibilidade, pelas conexões que esses eventos oferecem, né? Hoje, é, pegando ali lá em 2016, 2017, quando a gente começou, não tinha tantos eventos assim de inovação no Brasil. E hoje você tem que escolher, na verdade, né? Porque você fala, tem tanto evento acontecendo que você tem que saber escolher para onde você está indo, porque ainda bem que estamos numa vertente, né, um desenvolvimento da inovação muito bacana aqui no Brasil. E estar dentro desses eventos, ele é de suma, né, importância para que a gente se conecte com as pessoas. Então, geralmente, dentro desses eventos, você vão ter grandes empresas que estão ali com seus estandes, apresentando, né, algum case de inovação aberta, ou como você conseguiria se relacionar, por exemplo, com essa empresa, elas estão ali representando. Você vai encontrar com outros colegas startupeiros, né, que no caso, acho que é uma das conexões mais relevantes que a gente tem, porque como a gente acaba saindo, bastante gente é do ramo mais técnico, né, criam soluções, são pessoas que nascem do técnico e às vezes não têm uma visão tanto elaborada do comercial. Então, geralmente, quando a gente está participando de programas de aceleração, a gente vê que a dor é muito comum, né, de como alavancar, como vender, como fazer esse processo de vendas. Então, quando você está dentro desses eventos, você se conecta com outras startups que às vezes estão no mesmo estágio que você, ou estão no estágio anterior e você pode contribuir e até aprender com novas ferramentas, e também em startups que estão no nível superior e já passaram por diversos processos, por diversos desafios. Então você aprende muito. Acho que essa troca entre empreendedores, ela é uma das coisas mais porque primeiro você não se sente sozinho, né? Porque todo mundo fala que a jornada do empreendedor é um pouco sozinho. Então você fala assim, olha, não é só eu que estou passando por isso, é uma dor comum, isso ajuda bastante, mas também te fornece conexões importantes. E também, obviamente, né, tem várias trilhas de conteúdo que
tem bastante gente qualificada, né, nos painéis, apresentando suas soluções ou suas experiências. É sempre, né, muito interessante. A gente esteve aí no SX, né, há 2 semanas atrás, na verdade, 1 semana e pouco atrás, né? Então, assim, bastante o tema de inteligência artificial na veia ali, então, bastante painéis com pessoas com bastante experiência para compartilhar, que vai abrindo a sua cabeça, vai trazendo novas ideias. Então, a gente vai para esses, a gente sempre brinca, a gente vai para esses eventos e volta com um turbilhão de ideias na cabeça, querendo implementar. É Aí você tem que verdade. ser. Aí fica outro desafio, né? O que eu vou fazer primeiro? Né? Para onde que eu vou? Deixa eu filtrar aqui, entender com o nosso time o que é a melhor oportunidade para a gente seguir, e a gente acaba, obviamente, sempre aprendendo e trazendo uma bagagem muito interessante ao participar desses eventos. Ótimo. E o fomento de governo está sendo bom? Precisa ser ampliado? Como é que você vê? Olha, a gente tem muito a agradecer, na verdade, né? Porque nós somos uma startup que já participamos de 2 programas, né, do governo, um do governo de Minas, outro do governo do Espírito Santo, que no caso teve fomento. Então, assim, a gente vem aproveitando desses programas. Então, são programas que não só vão ajudar, né, no desenvolvimento com o financeiro da sua startup, mas também se desenvolver a sua forma como empreendedor, que acho que isso é muito importante também, né? Igual eu falei, a gente precisa ter muito conhecimento, precisa aprender bastante coisa nesse processo. Então, a gente participou de 2 programas, né, que o CID e o CIDS também, foram super relevantes, que com certeza contribuíram bastante para o nosso crescimento. Então, a gente é muito grato a esses 2 programas. Tem o Compete Minas, né, do governo de Minas, uma iniciativa também incrível, com um edital de fomento que para auxiliar direto ali no desenvolvimento do produto, né, para se tornar as empresas mais competitivas. E eu acho assim, Hernani, a gente está, assim, num momento muito legal de oportunidades. Há muita oportunidade, sim. O que é o nosso desafio, na verdade, é entender como alcançar. Porque às vezes a gente nem sabe mesmo como alcançar esse fomento, como se inscrever para um edital. Confesso que alguns editais não são tão simples, que demandam tempo, demandam a expertise da pessoa. Então, acho que o maior desafio, na verdade, é esse, é entender como buscar essa verba que está ali do governo, esse apoio do governo que ele está dando. Mas, assim, tem tido, sim, bastante oportunidades. Óbvio que quanto mais, eu acho que isso favorece bastante. Eu acredito muito, sim, que nós temos pessoas, startups muito capacitadas, que precisam de fato de ajuda para se tornar cada vez mais competitivas. Então, ter essa ajuda é de fato muito importante. Então, sempre quanto mais melhor. Não vou falar que poderia ter mais, porque sim, poderia ter mais apoio, sim, mas eu acho que também falta da gente entender como alcançar esses editais, porque até então eu fui descobrir, por exemplo, o Compete Minas na sua segunda edição. Eu não conhecia o Compete Minas antes. Então a gente foi, se inscreveu, né? Agora tá esperando aí o Compete Minas novamente, mas a gente não conhecia o edital antes. A gente tem vários editais de fomento no Brasil, então entender de fato como alcançar eles, como que a gente pode entrar. Agora, na verdade, está tendo bastante solução, né, do governo, né, o Hub MG, que o pessoal criou também. Então, assim, bastante coisa interessante acontecendo. Eu acredito que a gente aprendendo e como se conectar a essas oportunidades vai contribuir bastante para a evolução das startups no geral. Muito bom. Né? Nosso tempo está terminando. Queria que você deixasse uma mensagem para os jovens que também querem empreender como você. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, não empreender é desafiador, de fato. Então, não é um caminho tão simples, é um caminho, a gente já falou aqui antes, que é um caminho que às vezes você se sente sozinho, às vezes você passa por diversos desafios. Mas a questão é que hoje, né, aqui no Brasil, a gente tem diversas oportunidades. Então, a gente tem diversas fontes de conhecimento, no qual, se você, né, tem o sonho de trazer inovação, transformar, né, a sua região, transformar, né, a nível nacional, enfim, trazer uma solução de fato para o mercado. Hoje você tem ferramentas, pessoas há bastante apoio, né? Estamos falando aqui de editais de fomento, para que você consiga tirar essa ideia do papel, alavancar ela e trazer
ajudar a construir um Brasil mais inovador, com mais oportunidades de emprego, com mais oportunidades de emprego de qualidade. Então, por mais que seja desafiador, hoje a gente tem um caminho que não que seja mais tranquilo, mas um caminho que seja mais qualificado para que você consiga fazer isso também. E eu falo assim, sempre, a gente tem sempre os desafios, mas é muito bom e é muito prazeroso empreender. É um desafio muito interessante, que obviamente a gente espera cada vez crescer mais e poder contribuir mais com a nossa região e a nossa sociedade. Muito bom. Isso é um bom legado, né? Tá feliz? Feliz. Feliz Muito demais. bem. Ótimo. Muito obrigado, viu, por explicar um pouco mais sobre algumas coisas, sobre essa tecnologia, e também contar da sua história, né? Que a história são altos e baixos, né? Sim, As pessoas vão aprendendo e vão se consolidando. com certeza. Parabéns. Né? Um Beleza. grande Muito obrigado, abraço. Fernando. Eu agradeço demais a oportunidade de ter esse papo com você aqui. Agradeço e até mais. Grande abraço. Tivemos então aí a história, um pouco de como está acontecendo a tecnologia no nosso país, em Minas Gerais, uma bela cidade como Divinópolis, e também a história do próprio Leandro, que tem seus altos e baixos, mas está seguindo em frente e com muito sucesso. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.